pedir para que o Senhor possa soltar as nossas vidas nessa noite. Nós estamos aqui na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele merece toda a honra. Cante conosco. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me por fora.
de adorar o nosso prazer, de dizer ações de graças, declarar o nome que nós amamos, é uma obrigação nossa. Então você querer adorar para a sua boca, comece a adorar, comece a dizer que é grande, comece a declarar a sua vida, se derramar. Aleluia! Vamos cavaleiro, homem judeu, a sede da vida é se eu conhecer, me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar de outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Pra minha sede saciar.
aqui nessa noite? Fala aí com 3 pessoas, fala assim, eu estou feliz por te ver aqui. Fala aí com 3 pessoas. Essa noite você está aqui, mas você vai voltar para casa mais abençoado. Amém? Que veio aqui para adorar o Senhor. Glória a Jesus. Então vamos pedir mais de Deus, mais da presença, porque Ele vai crescer na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu não vou renunciar à minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido e olharei pro alto que é Cristo. A minha coroa não querer me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Olha, vem, está chegando o dia, até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou ficar bem alto. Yeah.
Glória a Jesus. Quem crê que Deus tem promessas? Nós servimos a um Deus de promessas. Sabe, irmãos, às vezes eu encontro alguns professores meus lá da antiga, e eles olham para mim assim e falam: rapaz, quem diria? Eu penso assim: sabe que eu dava tanto trabalho assim? Alguém já ouviu isso aí? De algum professor? E eu perguntei para você: quem diria que você seria esse homem que você é hoje? Aí eu falo: é Deus. Amém? Eu não dava trabalho não, mas assim, a gente brincava, né, quando era criança. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que olha para mim com esse olhar de fé, esse olhar de graça, de alegria, apostando em mim, é o mesmo Deus que aposta em você. Fala para você mesmo, diz assim: eu sou um detentor de promessas. Se você não sabe falar detentor, fala assim: o meu Deus tem muitas promessas para mim. Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer, porque se você se esquecer que Deus te ama, você acaba fazendo besteira. Mas se você lembrar que a todo momento, antes de você acordar, Deus está olhando por você. Se você se lembrar que antes de você fazer algo, Deus está lá olhando para você e fala: será que é para você fazer isso? Você vai deixar de fazer muita coisa errada. E quando você obedecer a palavra de Deus, obedecer os planos que Deus tem para você, você vai viver a vontade de Deus. A Bíblia fala que quem vive a vontade de Deus, a vida é boa, perfeita e agradável, porque a vontade de Deus vai acontecer na tua vida. Amém? Vamos cantar essa canção nessa noite. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, nunca
irmã Luísa está com a oportunidade de louvar o Senhor. Cadê os homens guerreiros aqui, irmãos? Eu quero ouvir. Cadê os homens
homens guerreiros aqui. Mas vamos fazer o melhor. Cadê o povo de Deus aqui nesse lugar? Vamos ficar essa noite mais um pouquinho. Irmãos, estamos em festa, Jesus Cristo. A presença do Senhor é real aqui. Tem uma canção que ela é muito antiga. Eu queria que você cantasse agora. Todo mundo conhece. Porque nós estamos aqui para adorar a presença dele. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Meus reis e Senhor, te levamos nosso viver. Meus reis e Senhor, te levamos nosso viver. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declaro que essa
alegria. Como é que é cantar com alegria? É para bater palma, é para sorrir, é para pular, porque você veio aqui para adorar. Amém? O tempo de adorar chegou. Falou assim: o tempo de adorar chegou. Vamos dançar. E eu quero chamar a nossa irmã Célia para estar ministrando nessa noite, amém? Vamos receber a serva de Deus com palmas para Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes:
na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito, é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos voltar aqui novamente em João 3,8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crestes no que falas? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, louvado é o teu nome pela tua palavra nessa noite, porque ela continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigada porque a palavra, meu Pai, ela discerne, Senhor, o que é carne e o que é espírito. A palavra, Senhor, Pai, testifica das coisas que o Senhor fez, das coisas que o Senhor fará, daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor fará pelo teu povo, pela tua igreja, pela nação. Nós louvamos ao Senhor pelo discernimento espiritual que o Senhor nos dá, porque para ler a palavra, entender e compreender, tem que ter discernimento espiritual. Te louvamos por esse discernimento, te louvamos pela presença do Espírito Santo na casa. Aleluia, que já foi aqui, Pai, uma unção grandiosa liberada através dos louvores aqui entoados. Sentir, deitando lá, mão por mão, a tua presença na casa, neste lugar. Meu Deus, que não venha eu falar de mim mesmo, porque nada tenho para dar, oferecer ao teu povo. Sou pó, aleluia, a menor da casa, aleluia, meu Senhor. Mas o Deus que eu sirvo, que eu creio, o Deus que nós viemos nessa noite adorar, é o Deus que opera ainda com sinais, prodígios, maravilhas e batiza, aleluia, do Espírito Santo. Senhor da glória, abre agora os nossos ouvidos, nosso entendimento, para compreendermos a revelação dada através da tua palavra aos sedentos da casa essa noite, Pai. Que o Senhor venha crescer através dessa palavra, o Senhor venha crescer através da minha vida, porque sou apenas um instrumento, apenas um canal que o Senhor vai usar para falar com o teu povo e com a tua igreja, Pai. Fala o nosso coração, estamos aqui atentos, Espírito Santo, aleluia, não permita que nada tire a nossa atenção, aleluia, não permita que nada venha nos envolver, que não seja a tua presença, a tua palavra, a tua graça e a tua unção que já foi liberada essa noite, porque há renovo de Deus na casa, aleluia, há renovo de Deus neste lugar. Que o povo venha sair daqui, Senhor, cheio, que o teu povo venha sair daqui saciado, alimentado, renovado, cheio da graça, da unção, da presença e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Senhor, amém, Jesus, amém. Os irmãos poderem se assentar. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Estamos vendo aqui sobre um homem, uma autoridade muito especial naquela época, uma autoridade que tinha poder sobre magistrados, tinha autoridade como se fosse hoje um deputado, um governador, alguém que tem uma importância para as pessoas, para a comunidade que serve. Nicodemos era um desses homens aqui. A Bíblia relata que ele era um dos principais, ele era um homem que tinha poder, ele tinha domínio, ele tinha reconhecimento
daquele povo, daquela sinagoga, e ele era um homem judeu. E ele chega a bater Jesus à noite, porque não queria ser visto pelo mestre. Porque como pode um homem, mestrado, doutorado, né, chegar para falar com Jesus, que as pessoas começavam a criticar, a reclamar, a falar, né? Muitos que eram magistrados, que conheciam das leis, que tinham deixado por Moisés, né, nas tábuas da lei, eles criticavam o trabalho do Senhor. E de certa forma queriam pegar Jesus em alguma falha. Então foi conveniente a Nicodemos falar com o Senhor naquele momento, naquela noite, longe dos olhos alheios, para que as pessoas não entendessem, não soubessem por que Nicodemos, um homem tão importante, foi ter com Jesus naquela hora. Mas ele sabia que do Senhor vinha algo especial. Aquilo que tinha em Jesus incomodava ele. Porque ele falou, como pode o homem fazer tais sinais, tais maravilhas? Porque os milagres do Senhor se estendiam em toda a Judéia, Samaria, em todo lugar onde o Senhor passava. E enquanto ele esteve aqui na terra, os sinais eram evidentes. As pessoas, eles comentavam entre si: você está sabendo de Jesus, o Nazareno, o filho de Maria, de José? Esse homem veio do céu. Quem pode fazer tais sinais? Quem pode dar visão a um homem cego? Quem pode dar sustento nas pernas de um homem aleijado, se não for alguém que veio dos céus? Então aquilo ali incomodava e saía longe do entendimento. Eles não compreendiam, não discerniam, porque não tinham o dom do Espírito Santo. Porque o dom do Espírito Santo, ele faz a gente discernir o que está na palavra do Senhor. Por isso que muitas das vezes você lê a palavra e você não entende. Quando eu comecei, entrei na casa do Senhor e eu me batizei, me converti, há mais de 20 anos atrás, eu não entendia o que dizia. Eu lia essas palavras, mas eu não compreendia. Eu lia o que estava escrito, comecei por Apocalipse, aí começava a ler Gênesis, e comecei a ler os livros dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí fui para Atos, e aí eu não entendia. E aí eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir o Senhor falar comigo através dela. Eu quero discernir o que está na palavra, porque num versículo só, Deus fala com a gente de uma forma grandiosa, um versículo só, que você lê e fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para a gente estar começando agora, pensa que é só uma palavrinha pequena, e você chega e guarda, mas o Senhor fala: Ele é o meu pastor. E quando eu sou batizada, eu sou cheia, eu sou correspondida dentro da palavra do Senhor, eu tenho um discernimento espiritual, eu entendo que o Senhor ser meu pastor é aquele que vai me deixar passar pela prova, pela luta, pela dificuldade, mas vai estar ao meu lado. Aleluia. Ele é o meu pastor, porque naquilo que eu precisar, Ele vai suprir a minha necessidade. Eu tenho discernimento de entender aquilo que está no meu espírito. Quando o Senhor fala: Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim. Ainda que eu esteja na luta, na dificuldade, alguém vai falar: mas cadê o teu Deus? E eu vou lembrar de falar: Ele é o meu pastor. A luta não vai me faltar, porque não faltou para o meu Senhor. Jesus passou pela prova. Por isso que Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Porque sabia do preço que pagaria por mim e por você também. Jesus orou, Ele consagrou. Ele precisou se afastar, ter um tempo para o Senhor, um tempo reservado, um tempo para o Espírito ser conectado ao céu. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu, mas não tem como ser ligado se não tiver o Espírito que está ligando. Que tem que ter a ligação na criação, porque a oração tem que ter espiritual, tem que ter no Espírito. Não há como discernir as coisas espirituais se eu não busco, se eu não conheço tais coisas. É por isso que tem que ter um estudo profundo, uma busca profunda. Tem cristãos que estão na igreja há 10, 15, 5, 20, 30 anos e não tem discernimento espiritual. Se ela lê a palavra que Nicodemos está falando com Jesus, ele não entende. Foi uma conversa, mas o Senhor fala: você tem entendimento da lei, conhece a palavra, sabe o que Moisés falou, mas não sabe do que eu estou fazendo. Ele quis dizer: como você não pode saber que eu sou o Filho de Deus? Acaso algum de vocês pode fazer tais milagres como eu faço? Jesus falou isso para Nicodemos: por acaso você viu alguém aqui fazer as coisas que eu faço? Ele não falou isso, mas foi o que Jesus queria falar. E quando a gente lê a palavra, a gente discerne o que ele está querendo dizer para ele: olha, Nicodemos, esse é Jesus, ele veio do céu. Porque quem poderia fazer multiplicação, cura, milagres? Quem poderia fazer se não fosse o próprio Deus na terra? A gente tem que ter o discernimento espiritual. Se você não tem, tem que buscar, tem que consagrar, tem que orar, tem que descer na madrugada, tem que jejuar. Eu quero ser batizado, Senhor. Eu quero entender. Eu não entendia, mas eu comecei a orar. Eu comecei a buscar. E o Senhor falou: busca mais. E eu buscava, eu orava na madrugada. Ele busca mais. Eu falei: vai ser 3 horas. Busca mais. Agora coloca a consagração no meio. Coloca o jejum. Coloca a oração e o jejum também. Nós somos fortificados com essas armas que são espirituais, não são da terra. A arma do crente, ela é espiritual. A espada que nós vemos na Efésios, da armadura de Deus, ele fala: oração e súplica é dentro do Espírito. As guerras são
é terrestre, não são as armas terrestres, mas são as armas do céu. Eita glória! É Deus que nos reveste das armaduras celestiais vindas do Espírito. Essas armaduras você pode ver? O capacete você vê? A coraça você vê? A espada você vê? O calçado? Não vê, porque são armaduras o quê? Espirituais. Efésios 6:10. Quem nos dá é quem? É Deus. As armaduras espirituais para vencer os dardos inflamados, ao maligno, os dias maus. Tem que ter revestimento. E como eu me revisto com as armaduras de Deus? Eu vou buscar, eu vou consagrar, eu vou orar, eu vou jejuar. Para mim adquirir os frutos do Espírito do Senhor, ter uma vida espiritual com Deus, tem que ter todos esses frutos aqui na minha vida. Que está lá em Gálatas 5, 22. Mas o versículo 25 fala: quem vive no Espírito tem que andar de acordo ao Espírito. O Senhor testemunhava daquilo que ele era. E quem não entendia é porque não tinha visão espiritual. Ele falava por parábolas para os seus discípulos. Ali não tinha descido o Espírito Santo ainda, eles também não compreendiam. Mas o Senhor falava para o povo todo, e depois, em particular, ele falava com os seus discípulos. Você já leu? A gente lê assim, Mateus, Marcos, Lucas e João? Ele explica para todo mundo, a multidão. Ele fala: nenhum sinal lhe será dado se não for do profeta Jonas. Aí o povo não entende o que Jesus está falando. Mas nos mostra que você é o Filho de Deus. O que vai acontecer? Quando virão essas coisas aqui, quando o Senhor vai vir, o que vai acontecer? E ele fala: nenhum sinal vos será dado que não foi dado ao profeta Jonas. Qual foi o sinal que Jonas teve? 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Ele ficaria 3 dias sofrendo também. Esse era o sinal. Aí o povo não entendia. Ele chegou para os seus discípulos e falou separadamente o que ia acontecer. Está vendo o que eu falei ali em parábolas? Vou falar para vocês agora o que é a revelação. Chegou lá e revelou para eles: ó, vai acontecer isso comigo. 3 dias é o sinal que foi dado lá para Jonas. Eu vou padecer 3 dias. É o sofrimento de Cristo que ele passaria. Mas ninguém entendia. Eles não discerniam porque não tinham conhecimento, não tinham discernimento espiritual. E os discípulos tinham também. Mas lá em Atos 2, versículo 1 e versículo 2, o Senhor fala que ele derramaria sobre o povo, sobre os seus discípulos, o Espírito. Ele falou: vou partir para o Pai, mas vou deixar com vocês o Consolador. Vou deixar com vocês aquele que vai à frente, que vai te dar força, ânimo, vigor, que vai tirar de você o medo. Amém, igreja? Os discípulos ficaram até horrorizados com o que aconteceu com Jesus. Mas em Atos 1, o Senhor fala: e receberei sobre vós o meu Espírito, e vocês vão ser minha testemunha em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra, como nós temos naquele dia. O Senhor deu revestimento, Ele deu poder, Ele deu o Espírito Santo dele aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E para aquele que busca, encontra. Mas você não pode ser cheio se você não buscar. Você não pode ser batizado se você não querer. Ele não invade a tua privacidade. Esse mundo que você tem, que você reservou para você, e você se blindou em vir só para a igreja, em só orar, em só ler a Bíblia aqui, é você que escolheu. Foi você quem quis. O Senhor não vai invadir se você não quiser, Ilana. Mas se você quiser, Ele vai te dar. Aquela samaritana, ela falou: venham ao homem ali, naquele poço, que está dando água que ninguém mais vai beber. A samaritana não falava de uma água física? Falava dessa água que nós bebemos aqui depois da pregação? A samaritana falava dessa água aqui que não ia ter mais sede? Era dessa que ela falava, igreja? Não. Era dessa água? Ela falava da água do Espírito. Jesus revelou que se eu beber dessa água, jamais sentirei sede do pecado, do engano, da prostituição, da pornografia. Eu não vou ter mais sede, porque eu vou me alimentar dele. Eu vou beber do Senhor, da fonte que jorra de Cristo. Amém, igreja? Eu não terei sede do pecado, porque eu estou alimentada, cheia da presença do Senhor. Amém? A presença do Senhor neste lugar. Amém, igreja? Amém, Senhor. Glória a Deus. Nicodemos queria ter experiência com o Senhor. Nicodemos, ele queria saber quem era Jesus de fato. Ele queria ter aquela intimidade, ele queria saber quem era Jesus, porque, veja bem, nós andamos com o Senhor, né? E nós somos apaixonados por Ele. Quantos que são apaixonados por Jesus? Amém. A gente é apaixonado por Senhor e a gente nem está vendo Ele, né? Eita. E lá Nicodemos, ele foi ter com Jesus. Eu fico se imaginando, quando chegar lá no céu, vai passar e vai conhecer esse homem que viu Jesus face a face. É o nosso sonho ver o Senhor. Porque nós falamos tanto dele, declaramos tanto o amor dele, falamos tanto dos milagres dele, evangelizamos, falamos dele onde nós vamos, né? É o nosso maior sonho, é vê-lo face a face. E aquele povo, Nicodemos viu o Senhor, a mulher samaritana viu o Senhor. Os discípulos sentaram na mesa com Deus, porque Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. É a Trindade que teve aqui na terra. E quem sabia quem era Jesus queria
das coisas que eram santas, mas eles não praticavam. E por isso o Senhor chamava eles de hipócritas e fariseus. Porque conheciam a lei, mas não praticavam a lei. Eles não viviam a lei. E aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25, fala o quê? Que se nós vivemos no Espírito, fala o que em Gálatas 5, 25? Se vivermos em Espírito, amemos também em Espírito. Não tem como viver e andar diferente. Não tem como ser batizado no Espírito e mentir, e enganar, e ser mal. Tem que ter bondade, tem que ter amor, tem que ter mansidão, tem que ter domínio, né? Aqui fala também sobre domínio próprio. Esse fruto aqui, está procurando ele aqui, que ela colocou, cadê ela? Temperança. Lê aqui para mim, gente. Benignidade. Temperança, domínio próprio. Crente tem que ter domínio próprio. O que eu vou falar sobre domínio próprio? É porque muitos crentes não têm. Verdade. Eles não sabem. Em meio a uma confusão, a uma briga, a uma discórdia que acontece muito na casa, no trabalho, não tem o discernimento para ter domínio próprio na situação. E aí a opinião da carne fala mais alto. Você tem que ir lá. Não pode deixar isso acontecer. Você vai lá e cobre, porque é seu direito fazer isso. Não, você tem que fazer isso mesmo. Você tem que ir lá e requerer com ferrado, porque você não aceite isso. Quantas vezes nós não falamos isso? O crente fala com o outro, né? Você não pode aceitar, você tem que chegar lá e fazer isso, isso e isso. Eu estava ontem, e veio falou isso comigo, né? Vou falar com uma ressalva dentro da palavra, que ele falou para mim de uma pessoa que estava me devendo um valor. Está. Aí a pessoa me falou assim, não, sério, mas eu vou assinar com você tal dia. Aí ele falou assim, mas você não pode fazer isso, tem que chegar, ir lá e cobrar, e é seu, e assim. Eu falei, mas já começou comigo. E eu vou te esperar até tal dia. Ela não pode. Eu falei, eu vou te esperar. Porque ele deu a palavra dele, eu vou confiar na palavra dele. Nós temos que ter domínio próprio nas situações. Eu falei, você tem que ter domínio das palavras, cuidado com o que você fala. Muitas das vezes a bênção está liberada. Deus já liberou lá no céu. O decreto já foi assinado, aprovado por ele. Vai lá, o anjo entrega. No meio do caminho, que o anjo está descendo para trazer a tua bênção. Ah, isso aí. A falta de temperança. A falta de domínio próprio. A língua é maior, né? A fala é maior. O compartilhar com os outros, agonia, ansiedade, você vai lá e compartilha com outros, porque é só para você e Deus saber. Aí no meio do caminho, o anjo não pode mais entregar. Tem que ter uma falta de domínio próprio, temperança, falta de fé, de confiança. Falta de confiança no Senhor e naquilo que Ele liberou sobre a tua vida. O anjo vai e traz devolve a sua vitória. Vai com a bênção de volta, era para você receber. Mas o falar, o compartilhar, o comentar, a sua ansiedade, a sua angústia atrapalhou você de receber o que Deus tem para entregar. Muitas das vezes o culto também o Senhor quer falar e quer batizar o curso do Espírito Santo. Quer dar unção de autoridade, de graça, revelação. Quando os irmãos começam a receber e ficam cheios e começam a sapatear e falar línguas estranhas, está cheio do mover do Espírito Santo na vida deles. Você não tem que ficar falando, não tem que ficar criticando, interrogando, olhando, criticando, porque é Ele Deus. Se você não tem e não quer, amém, mas se não tem, deixa o irmão receber, amém, igreja? Amém. Deixa ela ser cheia e falar glória a Deus, aleluia, bendito seja. Eu estava na igreja ontem e eu tinha que falar glória a Deus, aleluia. O povo lá na frente quer que eu vou lá na última cadeira, eu vou falar, eita glória a Jesus, é assim mesmo, Senhor. Glória. E as irmãs estavam lá no fundo, as irmãs do coral, e eu falava, Jesus é lindo, eu te amo mesmo, Senhor. Elas não querem falar, elas de Jesus, mas eu falo assim com Ele, amém, igreja? E ninguém pode falar você e falar assim, glória a Deus, aleluia. Lá na loja eu sou assim, na minha casa eu sou assim, na igreja eu sou assim, aonde sou, eu sou quem sou, igreja. Você tem, você carrega a marca, o sangue de Cristo em você, amém? Você tem a presença do Espírito Santo em você. Se você não tem, então, ser cheio dessa noite, batizados por Ele, amém, igreja? Não sai daqui sem ser renovada. Deus tem renovo para dar para a igreja, mas Deus dá renovo sem ser batizado? Eu não consigo ver crente receber o renovo de Deus se não tiver com o Espírito Santo na vida dele. Tem igreja que tem culto só a busca do Espírito Santo. Tem cultos que é só a busca do Espírito Santo, porque é necessário, igreja. E é urgente isso aqui. É urgente. Os discípulos não foram pregar, sabe, Jacó, eles precisavam. Deus falou, não, eu não vou deixar esses meus discípulos, vocês estão temendo demais. Não vou conseguir pregar a palavra, não vou conseguir falar de mim. Estavam comigo, andavam comigo, caminhavam comigo, viram meus milagres, mas eles vão ficar lá. Porque eles vão ter medo. Não é assim, é o que acontece? O medo nos impossibilita de falar de quem é Jesus. Quando aquele povo lá pregar lá fora, e são pegos, se apanham, são lançados nos cárceres, aquele
povo está cheio do Espírito Santo de Deus. Está cheio da presença. Quem vai suportar? Passar por aquilo ali se não estiver cheio de Cristo na vida dele, da presença do Espírito Santo, igreja. Eles vão sem medo. A Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus, aleluia. Você pode também. Se você não tem, você pode ser cheio. Amém? Ele é voluntário, você não paga nada. Mas há um preço para ser pago na oração, na busca. Não é pago financeiramente, não é pago na oração, no Espírito, no mundo espiritual. Jesus falou para Nicodemos: como pode você querer saber coisas espirituais se não crê nas terrenas? Se você não crê em mim, que sou Jesus, o Messias, que batizo, que curo, que não, você vai querer entrar no céu se não crê em mim que domina a terra? Pode, igreja? Você tem que ter fé, Nicodemos, que eu sou Cristo. Jesus fala para ele: como pode você querer saber das coisas? Porque ele queria saber como é que faz. Como é que eu vou fazer? Eu vou nascer de novo? Eu vou já sendo velho para a barriga da minha mãe? O que eu faço? Se eu falar que aquele que é nascido da carne, é carne. Mas quem é nascido do Espírito, é Espírito. Amém, igreja? Nós nascemos aqui nas águas, nós somos batizados, mas é necessário ser batizado por Cristo. Amém? Nascidos do Espírito. Aleluia! E o Senhor falou para Nicodemos: é necessário. É necessário que a sua natureza carnal saia de você. A natureza da carne tem que morrer para que o Espírito Santo possa evidenciar aquilo que vem do céu, as revelações que vêm do céu. Aqui quando nós vemos em Atos 2, o dom de línguas ele desceu na casa no dia de Pentecostes, e muitos foram cheios e batizados e falavam línguas estranhas, e foram recebidos de acordo à medida que o Espírito dava. Muitas das vezes a gente recebe a revelação e eu posso falar algo que Deus mandou falar de uma forma para um irmão, mas aí eu vou para lá e falo outra coisa. Eu estava indo com um Uber lá para a igreja e eu fiquei muito chateada naquele dia, né? Como é que eu tenho que ter temperança, o fruto do Espírito em mim, né? Vamos comer. Eu falei: meu Deus e meu Pai, essas mulheres tudo falou que ela vai, quais todas iam, Jesus? E só para ir nos 5, lá na minha casa eu falava ao Senhor. Mas eu tenho que ter domínio próprio, temperança, tem que ter amor. Porque quem o Senhor me chamou, eu vou. Se fosse só eu sozinha, eu ia também. E me dava uma oportunidade para mandar falar também sozinha. Amém, igreja? Porque você tem que estar fazendo pelo amor ao Senhor. Você quer que todo mundo esteja. Você quer que todo mundo esteja compartilhando lá, todo mundo. Mas muitos não poderão ir. E você não vai ficar chateada, com raiva. Porque elas não foram. Tem que ter domínio próprio, amor, temperança, mansidão, né? Tem que ter os frutos. Lembra de ter os frutos. Carregue com você, bota na bolsa assim, espiritual, e lembra todos os dias. Eu vou lá em Gálatas, quando? Vou ler esse com vocês. Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Tem que carregar. Chegou lá, não foi ali. O que o rapaz falou, eu estava chateada, estava recebendo o Uber, e ele falou para vocês, irmãs, porque ele falou: ele disse: tá vendo essa menina aí séria? Ela falou algo de Deus para mim, não foi isso? Depois que ela falou aquilo para mim, eu não paro de pegar nos lugares. Por que ele falou isso para as meninas? Porque há uns meses atrás, há quase um ano atrás, eu vindo do congresso de mulheres, cheia do Espírito Santo, alabastro e natural, mas eu estava cheia do Espírito Santo. Eu vim do congresso, chamei esse Uber aí, foi no ano passado. Uma de vocês foram até, eu fui sozinha para ir em casa. Na hora que eu descer do carro, só falou para mim assim: fala algo para esse jovem. E ele toca aquele instrumento chamado, como é que é o nome? Não sabe, como é que é o negócio? Sax. Como é o nome, pastor? Sax. Não. Um chofar, né? Não é aquele negócio que toca, né? Chofar? Chofar? Isso eu vou falar para ele, que ele toca isso e vai tocar para mim em todos os lugares. A partir de agora, eu vou encher ele da minha presença, do meu, porque eu acho graça dele. E eu ia descer de casa, quando eu ia descer do congresso, o Senhor falou para mim: irmão, fala com esse rapaz. E eu falei para ele, eu falei: meu irmão, eu ia descer cada mas o Senhor mandou falar para o irmão. Se o seu irmão crê, amém, mas o Senhor está falando. E falei para ele aquele dia, falou para vocês que ele foi, Célia, ela foi usada por Deus para me falar algo. E desde aquele dia, viu, Célia, que você falou aquela revelação, eu não tenho parado de ir para os lugares e falar do amor do Senhor. Ele falou isso? E eu tenho ganhado vidas para a glória do Senhor. Por que o Senhor falou aquilo comigo? Porque eu estava lá cheia, eu estava buscando e recebendo do Senhor, eu estava com minha intimidade com Deus. E o Senhor, ele me permitiu, pela misericórdia dele, igreja, falar com aquele homem, porque eu sou pecador, o pó da terra, eu não sou nada. Mas o Senhor, ele quer usar quem quer. Você quer, ele vai te usar. Você quer cheio, quer ser cheio, ele vai te dar. Mas essa marido, ela tinha sede, ela foi lá e bebeu de Cristo, amém? O Senhor não olhou aqui onde ela era, a nacionalidade, para que ela estava carregando, o Senhor olhou para quem ela queria ser a partir daquele momento que ela encontrou Jesus. Aquele passado não importava para Cristo. O que você fez para ti não importa. Isso não vai impedir você de ser batizado, de ser salvo, não. Ele veio para nós mesmos, pecadores.
Eu vim buscar as ovelhas que estavam perdidas. Não foi as encontradas, foram as perdidas. Não foram os são, mas foram os doentes que Jesus veio. Ele curou foi doentes, ele libertou foi quem tinha espíritos maus. Ele renovou quem precisava ser renovado, alimentado, cheio. A mulher samaritana tinha uma outra denominação. Era uma pessoa que era mundana, não temia nem servir a Deus naquele dia. Ela teve encontro com o Senhor, porque uma revelação foi dada. O Senhor, Ele dá a nós o Espírito de revelação para falarmos. Quantas revelações o Senhor nos dá? Ele nos enche. O Senhor falava para a gente lá naquele monte, é chegado o dia que o seu pastor vai casar. Nós falávamos lá e falava, Jesus, manda uma varoa, uma Rebeca para o nosso pastor, Senhor. Nós pagávamos preço, ele falava assim, vocês oravam mais do que eu. É verdade, né, irmã Laura, irmã Maria, as demais, vocês todos oravam aqui, né? Mas tem aquelas que fica assim, né, na oração, e consagrando, viajando para Deus fazer, né? Deus vai fazer, mas a gente fica numa pressinha para o Senhor e faz um sacrifíciozinho para o Senhor. Não é para barganhar com Deus, não. É para mostrar que nós amamos Ele, queremos que Ele providencie logo algumas coisas. A bênção que foram liberadas para este lugar, eu falei para o pastor, para o Catarina, que bênção nós vamos liberar para receber nessa igreja, quando o pastor casar, vamos receber. E eu vejo Deus fazendo isso no chá de mulheres. Meu Deus, eu vejo que o Senhor fez, Ele falou no meu coração naquela madrugada. Eu falei para a Catarina também, né, Catarina? Eu falei, Deus, você tem um coração tão cheio de fazer algo para o Senhor, porque você tem amor em fazer isso. E Deus derramou assim, ó, uma medida recalcada, transbordante, sacudida na vida dessa mulher, amém, igreja? E nós chamamos ela hoje de pastora, nossa pastora, né? Foi consagrada ontem lá, né? Eu vi tudo, eu não comentei tudo, mas eu vi tudo, os vídeos, as fotos, né? O pastor lá declarando o amor dele a Rebeca dele, né? A princesa dele, né, igreja? Nós estamos felizes com esse casamento, são tempos novos. Eu fico emocionada, eu fico feliz. Eu falo, Senhor, obrigada. Quando chego naquele monte, eu falo, Jesus, obrigada, porque o Senhor deu esposa de excelência para o nosso pastor, Pai. E nós recebemos bênçãos que nós não tínhamos nem recebido. Estavam lá adormecidas, mas nós recebemos porque Ele casou, porque Ele é uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas, igreja. Ele é o sacerdote nosso nesse lugar, amém? A unção de Deus para a vida desse pastor e agora da pastora também, que é a esposa dele. Aleluia. E a bênção estavam retidas, que agora estão sendo liberadas. Tem chá de mulheres, tem jumento, tem tanta coisa nova acontecendo, né? E aí você fala assim, mas esse chá é uma das mulheres vindo, mas você não tem noção de como essas mulheres, isso que ela faz agradar o coração de Deus. Eu estava naquele monte no sábado passado, assim, no mês passado, e eu ficava emocionada que eu estava lá, mas eu vi o que Deus fazia através da vida dela, ela levando a palavra, e as mulheres ali, elas recebendo algo que as pessoas lá fora não dão. O amor de Deus. O chá de mulheres demonstra mulheres que estão ali para amar outras mulheres, para dizer, eu estou aqui para o que você precisar. Eu estou aqui para te dar um abraço, né? Quantos precisam só de um abraço, né, Lia? De uma palavra assim, ó, Jesus te ama. Quantas palavras dessas são liberadas naquele chá? E as pessoas são alcançadas e Deus derrama graça nisso que você faz. Glória a Deus. Pastora. É o poder de Deus na vida dessa mulher. Eu fico maravilhada. E a sabedoria que ela tem. Entrou aqui, eu lembro aos 2, 3 anos, ela estava aqui no fundo, né? 3 anos. E ela é tão cheia de Deus, né? Fala com tanta autoridade, fala com tanta propriedade daquilo que ela sabe da palavra de Deus. Amém, igreja? No congresso de mulheres, que capacitação Deus tem dado a ela? Capacitada dia após dia. Quem poderia fazer isso? Não, o Senhor, o coração dela é voluntário para receber. Ela tem amor para receber o que Deus está dando a ela, tá vendo? Recebe com amor. E Deus vai lá, derrama. Porque Deus vai dar isso para alguns que querem. Para alguns que se entregam como ela. Ela vai falar assim, eu vou fazer. Porque eu só quero ir na frente da obra com a esposa, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Vou ter meu caráter, minha vida de comunhão forjada com aquilo que o Senhor quer para mim. E assim Deus fez. Porque o coração dela pediu. E Deus foi lá e deu. É ligado, entendeu, igreja? É uma ligação de Deus. Porque ela faz por amor, não é isso, pastora? Deus vai lá e derrama o amor dele. A medida recalcada e transbordante sobre isso. Então nós podemos receber aquilo que é do Espírito e discernir o que é do Espírito quando a gente tem comunhão com Deus. Quando tem amor com Deus. Quando tem entrega com Deus. E aqui Nicodemos, ele queria saber quem era esse Jesus que as pessoas falavam de fazer milagres, prodígios, maravilha. Eu quero conhecer, vou lá de noite. E Jesus foi lá e deu uma corrigida, uma exortada, uma cajadada bem certa no juízo dele. Você quer aprender coisa do céu? Eu estou aqui, eu sou o céu. Jesus falava para Nicodemos assim, eu sou o céu, eu estou aqui, você quer saber o quê? Jesus falava isso para ele, Lia. Você quer saber
de lá e pode entregar alguma coisa. Amém, igreja? Jesus falou isso para Nicodemos. Eu estou aqui, o que você quer saber? Ah, mas eu tenho que fazer o quê? Você tem que nascer de novo. A sua carne não vai te levar para o céu. Se você não for batizado na água do Espírito, você não vai entrar lá no céu. É por isso que em João 3,16 a gente fala, né? Crer no Senhor Jesus, será assim? Não, João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu único filho. Aqui na mesma palavra de João 13, né? Só que na 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que for batizado vai ser salvo. Tem que ter batismo. Me alegrei quando o pastor batizou no final do domingo, nem marcar alegria que eu fiquei. Da irmã Maria, irmã Lourdes, mas às vezes também ajudando a irmã Lourdes nas casas, né? Evangelizava, a pastora foi lá, vai, Célia e Lourdes, as duas. Essa semana vai evangelizar a semana toda, né? E nós íamos lá, irmã Lourdes com 2 netinhos pequenininhos, Tainá e Pedro, e Arthur também, e o Willi e Raquel pequenininho, né, irmã Lourdes? A gente ia nas casas, a pastora foi lá, vai, as duas lá evangelizar. E depois chegava na semana, as duas ficam ali na porta ali. Eu já falava que esse é a pastora Lula. E nós, né, com obediência, né, irmã Lourdes, fazíamos tudo que ela mandava. Ela é a nossa líder, a gente está aqui para obedecer. Obedece quem tem juízo, né, igreja? O sacerdote falou, tem que obedecer, amém, igreja? Ele é a autoridade de Deus acima de nós, amém? Nós temos que respeitar e honrar. E aqui, quando Nicodemos era uma autoridade também, mas acima de Nicodemos era uma autoridade do céu, que era Jesus falando com ele. E o Senhor queria que ele entendesse sobre o que é carnal e o que é espiritual. O Senhor quer que a igreja hoje entenda o que é isso, entendeu, irmãos? O que é carnal e espiritual. Eu tenho que buscar, eu tenho que ler aqui a palavra e entender o que a mulher samaritana viu em Jesus naquele dia, naquela fonte. Quando o Senhor falou, você tem um marido, mas não é seu. E eu vou te dar uma aula para você beber, que você vai ter mais sede dessa vida que você está. Você vai beber de mim, você vai sentir mais sede. E eu teve pressa, urgência de anunciar para as pessoas quem era Jesus. O Senhor mudou a vida daquela mulher. Jesus quer que você fale dele para que as pessoas também queiram mudar de vida. Aquela mulher foi passando, mudou de vida completamente. Vamos lá, tem um ensino, não é ele que queira de vir, não é que ia vir para falar que ia salvar o povo, então é isso que ele está lá na fonte. Vamos lá, vamos conhecer. Ele falou que vai ter uma aula, nós podemos beber e não vamos mais sentir sede. Todo mundo queria acompanhar a mulher para ir ver Jesus. As pessoas têm que acompanhar para ver quem é Jesus que tu serve. Temos que dar testemunho. Hoje em dia está difícil, né? Nós falamos tantas pessoas do Senhor, evangelizamos pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Mas é difícil trazer uma alma para a igreja. É difícil. Os tempos hoje estão endurecendo o coração das pessoas. A Bíblia fala que para aumentar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Está frio, né? O amor das pessoas para vir na casa de Deus. Elas ficam olhando para o pastor que pecou, para o irmão que caiu, para o irmão que estava fazendo algo de errado, mas não querem olhar para quem salvou a vida deles. Meu Deus. Mas eu falar para as pessoas hoje em dia, ó irmão, eu não quero saber quem foi o pastor que pecou, a irmã que caiu, a irmã que pecou. Eu vim falar para você de Jesus. Você quer ouvir dele? Meu Jesus. Jesus não vai falar dessa maneira. Eu vou falar, mulher, que você está assim. Eu vou te dar uma água para você beber, que não vai ter mais sede do pecado. Você quer? Da água que eu quero. Meu Deus. Amém, igreja? As pessoas têm que querer beber da fonte que jorra neste lugar através de você, que é o canal que Deus vai usar. Amém, igreja? Você é canal, é instrumento, é sal na terra e luz no mundo, para trazer as almas para o Senhor. Aleluia. O dia de Pentecostes pode acontecer hoje mesmo na tua vida. Se permita, no louvor, está aqui a adoração, ou no louvor está cantando de tanta presença e graça do Senhor, que parecia que o céu se abria e a glória descia, não parecia o que era. Mas quem tem discernimento espiritual consegue contemplar os anjos na casa, né, irmã Lourdes? Descendo e recebendo, levando a adoração para o Senhor. A unção, o louvor, a graça. Eu me arrepiava de sentir a graça do Senhor. Mas o Senhor, ele falava no louvor, entregava algo no louvor, porque Deus opera no louvor, igreja. Mas o pensamento está em outro lugar. O pensamento está em outra coisa. Deus não pode cogitar entre dois pensamentos. O pensamento aqui tem que ser no céu agora. Então, receba o que é do céu. Quando tiver no céu, o que é a casa de Deus, amém? O céu da terra é a casa do Senhor. Ele falou com Moisés: você vai entrar aqui, Moisés, eu tirar a sandália primeiro. Tira tudo que está lá fora. Não vem com essa conversa lá de fora agora, não. Aqui agora é para você e Deus, entendeu? Ele falou assim: as coisas carnais você tira, entra no que é espiritual. Tira a sandália do pé. Porque onde vai passar aqui é um lugar santo. É uma terra, um monte, mas era santo para Deus. Ele santificou o lugar. O Espírito de Deus santifica você. O Espírito de Deus testifica de quem é Deus na sua vida, amém? Você vai testemunhar quem é Jesus.
você. Isso quem faz é o Senhor através do seu Espírito. Você falou que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Eu vou receber as armaduras celestiais, eu vou sim. Eu vou me consagrar, eu vou descer na madrugada, vou fazer um propósito com o Senhor, vou orar 7 dias e vou ver o que Deus vai fazer. Espiritual. Mas pode você querer receber algo de Deus, ler a Bíblia aqui no domingo hoje na oração, aí vai ler a Bíblia quinta-feira de novo. Aí ora de manhã só e vai orar depois no outro dia, ou outro dia depois. É vida com Deus assim? Vida com Deus é busca, é jardim secreto, é todo dia, é de manhã, é meio-dia, é de tarde, é no banheiro, glorificando, é lá no trabalho, falando o Senhor. É na madrugada, orando ao Senhor e lendo a palavra dele, sendo edificado. Porque a palavra continua sendo lâmpada, continua sendo alimento para mim e para você, todos os dias. É renovo de Deus para nossas vidas. Aleluia, Senhor. Vida com Deus, que Deus queria mostrar para Deus é isso. Se você quer ter vida comigo, você começa a mergulhar em mim. Você vai receber de mim aqui agora. O Senhor quer isso com a igreja dele todos os dias. Mas a igreja tem deixado de orar e de buscar. Eu falei para aquele jovem naquele Uber aquele dia, um ano atrás. Deus falou que tem algo para dar para você, meu jovem. Você quer, ele falou para você, você quer porque você já é crente, né? Mas você quer receber. É uma coisa nova que Deus quer te dar. Você é um crente, mas Deus quer te dar mais, sabe? Porque é seu coração que Deus gosta, um coração que ama Ele. Igual seu coração também te amou, Catarina. Você quer receber? Quero. Eu não falei que eu levei Catarina aqui, porque ela é nova e ela foi cheia assim, de uma forma grandiosa de Deus para ser quem ela está sendo agora. É algo de Deus para ela. Deus tem para cada um de vocês. Todos vocês também têm. Mas eu estou falando dela porque eu tenho propriedade para falar isso, porque o Espírito está me discernindo a falar isso. Entendeu? Glória a Deus. E eu falei para aquele jovem, falei, você já é crente, mas Deus quer pegar algo a mais para você. Mas ele disse que eu falo para você, você quer? Ele vai te encher autoridade, graça, poder, onde você for, e tocar esse instrumento. Pessoas vão aceitar o Senhor, vidas vão ser libertas quando você tocar esse instrumento. Você crê nisso? Eu via Deus fazendo sem, naquele momento, falando para já vida, fazendo bem futuramente na vida daquele jovem. E ontem eu nem sabia de nada, ontem depois ele falou no carro, mais ou menos aí. Não falou para vocês? Irmã Lu, irmã Ademilves, irmã Maria, irmã Helena, ele falou o quê? Tá vendo essa irmã aí? Certo, né? Se ela falou para mim de Deus, há um ano atrás, desde que ela falou, eu tenho feito o que Deus mandou. E vidas têm sido alcançadas através do ministério. Foi assim, igreja? Porque Deus dá para quem quer receber, você quer, Ele vai te dar. Mas é para quem quer. É quem está com o coração disponível. O meu coração está disponível, então Deus vai te dar. Davi, ele tinha o coração disponível para Deus. Os seus irmãos serviam a Saul, estavam na frente da batalha, na guerra, lutando, guerreando, agradando aquele homem. Tudo bem que era um homem chamado por Deus, que foi ungido, que era o rei, mas a alma em Saul estava diferente. Saul estava envolvendo demais com as coisas terrenas. O que era do Espírito estava saindo dele, estava entrando o que era da carne. Por quê? Porque Deus deu uma ordem a ele. Deus deu uma ordenança. Deus pediu algo e ele não fez. Significa o quê? A carne está sobreposto acima daquilo que é do Espírito. Ele deixou a vontade da carne ser maior do que aquilo que Deus mandou. Deus falou, você não vai fazer isso aqui, Saul. Tu vai naquela cidade, vai guerrear, vai lutar, não traga nada, ninguém de lá, deixa tudo lá, destrói tudo. Mas ele fez isso? Desobedeceu. Enquanto isso, bem distante dali, não muito próximo, não muito longe, tinha uma pessoa, um homem pequeno, novinho, 17 anos, adorando o Senhor. Mas meu Deus, como isso é lindo. Olha que coisa linda que o Senhor fez. Olha essa árvore, olha esse, olha que delícia essa maçã. Olha que coisa mais linda de Jesus. Olha essas águas, meu Deus do céu. Eu posso beber de graça essa água. Olha que delícia, tomar banho. Louvado é o Senhor. Davi estava lá contemplando, adorando, glorificando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, igreja. Ele gosta de ser adorado. Aleluia, meu Senhor. E aquilo trouxe o quê? Graça aos olhos de Deus. Olha que homem me adora, o coração é igual ao meu. Vai ser meu rei. Foi lá e mandou ungir Davi como rei de Israel. Porque Davi estava naquilo que é espiritual, irmão. A visão era espiritual, era agradar a Deus, era mover o coração de Deus com a adoração, com a reverência. Amém, igreja? Ele reverenciava ao Senhor na sua beleza, na sua plenitude. Salmo 24, dos seus céus, a terra e tudo aquilo que nele habita. Ele falava isso, Salmo 24. E ele declarava o amor dele ao Senhor. Nós lemos em Salmos, o versículo de Salmos 1 até o 49, né? Alguns dele, quase 70, 80 Salmos é dele, de Davi. Ele que fez para Deus. Qual o salmo aqui que a gente vê que tem Saul falando uma adoração a Deus?
Um rei que Deus deu tudo a ele, né? Eu vejo esse amor de Saul por Deus. Ele foi ungido para cuidar do povo. O povo escolheu ele, não foi Deus. O povo que escolheu. Aí Deus foi lá e ungiu, abençoou para ser. Mas o coração estava, sabe onde? Nas coisas da terra. Deus fala: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O tesouro de Saul estava na terra, no que é material, naquilo que acaba, que a praça corrói, que os homens roubam. Estava aqui na terra, mas o coração de Davi estava lá no céu, com Deus. Deus quer o teu coração voltado a Ele, amando a Ele, adorando a Ele, buscando a Ele constantemente. Amém, igreja? Está trabalhando, adora em espírito. Quando nós temos a Efésios 6:10, quando nós falamos sobre a natureza de Deus, ele fala: orai e suplicai, buscai em oração e súplica. Não é a boca que fala, é o espírito que ora. Não é a tua boca que vai falar, o teu espírito que está falando com alguém, está tendo uma discussão, o teu espírito está orando. Meu Deus, faça mover, repreenda esse mal. Aqui no espírito, não é a tua boca. Quando meu esposo bebe, ele começa a irar e brigar comigo, eu começo a orar no espírito. Está repreendidado no espírito. Ele começa a falar, né? E ele fica me atormentando, sabe? Quando ele está bebendo. Quando eu me bebe, meu marido não é crente, não, igreja. A irmã sabe da irmã Laura. Quem lá atrás fica bebendo, a irmã fala: Deus converte de ano, é assim, irmã Laura. Lá ela fica profetizando. Eu creio que ela está profetizando para nos libertar. Ele chega lá em casa, quando chega bem, começa a perturbar meu juízo assim. Eu lembro que eu tenho que ter domínio próprio no Espírito, né? Eu sou batizada no Espírito, então eu tenho que viver. Porque em Gálatas 5:25 fala que se viver no Espírito, temos que andar nele. Se eu vivo no Espírito, tem que andar. Então meu andar ela tem que ir minha casa mesmo. Que eu tenho que ter o domínio próprio, a mansidão, o amor. E ó, quando ele começa a falar, eu começo a falar: tá no meu coração, lá dentro do meu Espírito falando: ó, tá repreendido Satanás em nome de Jesus. Esse homem pertence ao Senhor. Eu começo a orar. Porque se eu falar com a minha boca, eu vou irritar ainda mais. Quando você está com uma pessoa está alcoolizada, quando alguém está alcoolizado, você começa a falar com ele, discutir, o que acontece? Não aumenta mais ainda, né? Aquilo vira algo maior, e uma briga, uma contenda, chega até a morte, né? E a gente que é batizado no Espírito Santo de Deus, então o discernimento, ó, fica quietinha, mas o Espírito que está orando, a fiação está ligada lá no céu e Deus ele começa a operar. Aí de repentinho, vai lá, toma um banho, janta, dorme, pronto. Amém. Deus já passou a fé, já quebrou, já cortou o laço, a lança e jogou o carro no fogo e deu vitória. Amém, igreja? O coração tem que estar contrito ao Deus, mas eu vou me conformar com isso? Não, não nos conformeis, não me conformo, eu oro. Mas eu não me conformo na oração, é buscando, não é a briga, não é a rivalidade, não é o sangue. Porque a Bíblia fala: sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, principalmente na tua casa. A tua própria carne, que é teu marido e tua esposa. Tua briga não é com ele, não é com ela. A Bíblia fala: tua briga não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é as hostes espirituais da maldade que agem aonde? Nas regiões celestiais. É o inimigo. Ele tenta dominar a tua casa, a tua mente. Então lá, ele quer fazer isso. Quer tirar aquilo que Deus te deu. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas o Senhor vai dar vida e vida abundante. Ó, o fruto do Espírito tem que ter abundância. Então quando chega na tua casa, se cala e deixa Deus trabalhar. Ó, fica na sua. Tenha sabedoria, não sou batizado. Eu tenho temperança, domínio próprio. Eu tenho esse fruto do Espírito em minha vida. Então eu vou ficar quieta. E vou falar na hora certa. É na hora que tá tudo ok. Passou aquele momento, né, da embriaguez, está a lucidez, aí já começa. Aí você fala, né? Mas que é isso? Cadê o homem da casa, o cabeça do lar, que ama a casa da família? Deus não se agrada. Tem que amar e cuidar do lado da esposa dos filhos. Porque o que você fez não agradou ao Senhor. Mas eu me calei porque era momento de calar. Normalmente falar também é momento de falar. Mas respeitando ele como cabeça da casa que ele é. Porque o homem é o cabeça da casa, Cristo é o cabeça do lar e o marido é o cabeça da casa. Não importa o quanto você ganha, o carro que você tem, a igreja que você tem, ele ainda é o cabeça do teu lar. Amém, igreja? Isso vai continuar perpetuamente, porque foi Deus que instituiu isso na terra. Amém? Para que haja harmonia na casa, paz no lar e amor no casamento. Estou falando aqui porque estou sentindo de Deus de falar isso aqui para nossas vidas. Mas já vou entregar já, viu, igreja? Mas antes de entregar, eu queria que você abrisse comigo em Gálatas 5:25. Nicodemos foi ter com Jesus. E depois que ele teve com o Senhor, teve uma mudança na vida dele, né? Você tem que nascer de novo. Você já nasceu do Espírito Santo? Amém. Você já foi batizado do Espírito Santo? Ainda não é? Precisa. É necessário. Amém? Busca hoje. Em nome de Jesus, é verdade, Senhor. Batiza hoje. Deixa ele batizar você, porque é você que tem que querer, não vai ficar de. Se você não querer, não adianta, ele não vai fazer, só se você querer.
25. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Pula lá para o 22. No mesmo versículo, sobe apenas 2 parágrafozinhos. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem é batizado no Espírito tem esses frutos aqui. Meu Deus. Você precisa ter todos esses frutos na sua vida. Porque se você vive em Espírito, como tem Gálatas 5:25, você tem que andar também em Espírito. Você tem que dar testemunho do Espírito de Deus que habita em você. Amém? Amém. Hoje Deus quer batizar você. Oh, glória. Ele quer derramar em você, como fez aquele dia de Pentecostes, que derramou o Espírito Santo dele sobre toda a carne, igreja. Ele quer derramar o Espírito dele sobre toda a carne que quer. É para quem quer. A mulher samaritana, ela tinha sede. Não apenas da água que enchia aquela botija, aquela garrafa, mas ela tinha sede de ser liberta do seu pecado. A fonte continua sendo Jesus. E essa fonte jorra aqui neste lugar, nessa igreja, neste Aleluia, altar. Senhor. E o dono da fonte, o dono da água, a própria água, está na casa, lá abaixo de Decanturamai. Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te batizar, aleluia, para que você tenha experiência nova com Ele. Para discernir o que Ele fala na palavra. Para o irmão falou de uma forma, para você vai ser de outra, porque o Espírito serve conforme Ele quer. Para você foi uma revelação, para aquele irmão foi outra. E é a mesma palavra, igreja, mas ela discerne conforme o Espírito de Deus quer. Em Atos 2 ele falou que os dons iam sendo derramados, as línguas estranhas iam ser dadas, iam sendo liberadas de acordo com a vontade do Espírito. Aleluia. Aleluia. Deus quer te encher, fecha os teus olhos. Aleluia. Deus quer te encher dos frutos do Espírito. Porque você que vive em Espírito tem que andar também nele. Nicodemos quis ter um encontro com o Senhor. Naquela madrugada, naquele dia, algo mudou na vida daquele homem. Deus quer mudar algo hoje na tua vida. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem unção para derramar para você. Tem renovo para você. Ele tem renovo para a tua alma, para o teu corpo, para a tua mente. Ele quer te encher do Espírito Santo dele. Aleluia, Senhor. Nós amamos ao Senhor, Pai. Nós sabemos que a nossa existência ela vem de Ti. E existimos somente para Ti. Existimos somente para o Senhor. A unção do Senhor neste lugar. Há renovo para ser liberado para essa casa, para essas vidas aqui essa noite, Pai. Mas aqueles que ainda não receberam, xeremanto e decanturamamai, a unção da graça do Espírito Santo, seja hoje, meu Deus, meu Pai, liberado em cada coração. O Senhor não invade a nossa vontade. É nós que queremos receber. Nós falaremos em nosso coração agora. Você vai declarar: Senhor, eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Eu preciso ser cheia. Eu quero falar em dons, em sinais, em prodígios através do Senhor, Pai. Assim como o Senhor fez em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre aquele lugar e todos foram cheios. Aleluia! Todos foram cheios do Espírito Santo. O Senhor batizou, Pai, vindo naquele lugar. Batiza aqui essa noite, Pai. Porque tem renovo para o teu povo. Aleluia! Batiza, batiza teus filhos e filhas que querem ser cheios, querem experimentar algo novo, uma unção nova, querem ter mais intimidade, porque quem tem o Espírito tem intimidade com o Senhor, tem aliança, tem busca, tem entrega. Aleluia, e decanturamamai, meu Deus, há um tempo novo sobre este povo, sobre essa igreja. Batiza, Senhor, entrega a cada um aquilo que cada um está disposto a dar ao Senhor, Pai, porque aquele recebe. Só podemos receber dos céus aquilo, meu Pai,
nossas vidas. Recarrega essa noite as nossas baterias, Senhor. Aleluia, espirituais, para que venhamos vencer os dias maus. Os dados inflamados do maligno, as setas inflamadas do mal. O levante, os principados, as potestades, Senhor. Nos encha da unção da tua graça, do teu Espírito. E nos dê as armaduras celestiais dos céus. Nos dá o capacete, a couraça, a espada, o cinto, o sapato. Meu Deus, o escudo, Senhor da fé. Aleluia. A espada do Espírito, que é a tua palavra. O capacete da salvação. Calçar o sapato do evangelho da paz. Meu Deus. As armas ao teu povo essa noite. A tua igreja precisa das armas para guerrear. Os dias são maus. Meu Pai, mal tem se levantado. Vidas têm sido ceifadas. O inimigo tem arrancado vidas da terra. Meu Deus. Nos dá armaduras, ferramentas, estratégia, meu Pai, para guerrear contra o mal. Aleluia. Mas as armas são espirituais. Então batiza ainda quem não é batizado, Senhor. Encha essa noite quem não é cheio ainda do teu Espírito. Encha. Aleluia. E como Nicodemo chegou até o Senhor para ter um encontro contigo, nós também queremos, Jesus. Nós já conhecemos quem é o Senhor da nossa vida. Ele não conheceu, mas nós conhecemos, testificamos, servimos ao Senhor. Então enche o teu povo da graça do Espírito nessa noite. E batiza o teu povo, batiza a tua igreja, para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que recebe, glorifica